Olá, gostaria de saudar todas as pessoas que estão nos assistindo, aqui o programa Estação SUS. Eu sou o Flávio Álvares, assessor técnico do Conasems, e estamos hoje aqui com o professor João Mendes de Lima Júnior, que é coordenador geral de desinstitucionalização e direitos humanos do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, e vamos hoje conversar sobre a nova portaria, a portaria 5757 de 2023, que dispõe sobre a organização e funcionamento da RAPS. Esse tema será tratado em 2 episódios, esse que você está assistindo agora e um segundo episódio que será exibido na próxima semana. Obrigado pela sua presença, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. Prazer todo nosso estar aqui discutindo um tema tão relevante, importante, nesse espaço de interlocução com o país inteiro aqui no Estação SUS. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, primeiro, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que pudesse comentar um pouco o trabalho, né, do DESMAD, do departamento, desde que começou a atual gestão, como que vocês estão avaliando o trabalho de vocês, a articulação com estados, municípios, e um pouco das ações que vocês têm realizado desde o ano passado até esse momento. Acho que é importante a gente contextualizar um pouco a atuação do Ministério da Saúde junto aos municípios, estados, enfim, em relação à RAPS. Muito obrigado pela pergunta muito bem formulada, Flávio, e uma oportunidade para a gente explicar a reconstrução e a reconfiguração da nossa política de saúde mental, que passa também por uma reestruturação da estrutura de organização no âmbito do Ministério da Saúde. Então, o início da sua pergunta sobre também o início da gestão. O departamento é uma nova estrutura no Ministério da Saúde, né? Até 2022, a política de saúde mental ficava alojada, vinculada a uma coordenação nacional. Na mudança da gestão, a estrutura administrativa muda também, nós passamos a ter um departamento, né? Sobe um degrau na estrutura de organização, e esse departamento tem 2 coordenações. Uma coordenação que cuida especificamente das questões relacionadas à rede de atenção psicossocial, os serviços, a interlocução entre os serviços, e uma coordenação que passa a cuidar, não que esse tema não existisse antes, mas ela passa a priorizar exatamente a desinstitucionalização com foco nos direitos humanos. Então, dessa forma, a gente entende que desinstitucionalização, direitos humanos, cuidado em liberdade são as bases que estruturam o novo momento da política de saúde mental no Brasil, e daí a relevância de ter um departamento e no departamento ter uma coordenação específica para avançar nessas questões. Você pergunta também sobre a interlocução com estados e municípios. Nesse processo de retomada, a gente tem priorizado a retomada também, o retorno da vinculação com gestões estaduais, gestões municipais, né, dentro da lógica da governança do SUS. Já tivemos algumas reuniões com os coordenadores estaduais e parte das coordenações municipais, aos poucos retomando também o que no passado correspondia ao Colegiado Nacional de Gestores. Então, esse é um processo de retomada, né, um processo de reestruturação para que a gente possa caminhar junto na perspectiva de trazer outra vez a saúde mental para as prioridades do Ministério da Saúde. Obrigado, João. Não, e é excelente escutar isso de você, que nesse papel de coordenação nacional, o Ministério tem priorizado o cuidado em liberdade, os serviços, né, da RAPS, e a gente, na representação dos municípios, sente muita falta mesmo, né? A gente precisa de um olhar, né, mais abrangente, de retomar discussões muito importantes, porque sabemos, enfim, de como é importante, né, para os territórios a gente conseguir ampliar o cuidado, ter mais serviços, ter mais financiamento, ter mais apoio para poder estruturar, né, as redes de atenção nos territórios. A gente tem sentido muita falta, e alguns fenômenos, né, contemporâneos que têm, né,
atuado no processo de adoecimento, de sofrimento psíquico. Isso tem chegado demais no Sistema Único de Saúde, especialmente nos serviços municipais. E no ano passado a gente teve uma pactuação tripartite, né, da Portaria 757 de 2023, que dispõe sobre a organização e funcionamento da RAPS, né, alterando a 3588, e por conta dessa portaria a gente tem uma nota técnica, né, que traz algumas questões importantes para os territórios, para os municípios, pensando que toda portaria e toda ação da coordenação nacional tem muito impacto no território. Então, eu gostaria, se você pudesse contar para nós um pouco o contexto dessa iniciativa, como que surge a proposta do Ministério dessa nova pactuação, a justificativa e os objetivos dessa proposta. Essa portaria, eu vou começar falando sobre a 3588, ela surgiu no momento de revés em relação à política de saúde mental e, a partir dela, surgiram várias críticas, vários movimentos sociais e também vários gestores, porque ela trouxe para a rede de atenção psicossocial, ela alocou na rede pontos de atenção e uma lógica que divergia dos fundamentos da reorientação do modelo que vinha em fluxo de ascendência desde 2001. De modo que muitas pessoas entendiam que ela marcava uma espécie de contra-reforma em relação ao que vinha acontecendo. Então, já no início da gestão, no início de 2023, se iniciou um processo de pactuação para rever, né, toda essa base normativa que produzia divergência em relação aos fundamentos da nossa reforma psiquiátrica no Brasil, e se identificou que essa portaria era um desses instrumentos normativos que trazia complicações. Se iniciou um processo de pactuação tripartite, a partir da escuta também dos territórios e de sinalizações sobre o que precisava ser alterado nessa portaria. Ela tem duas partes, ela revoga algumas situações e ela represtina, é um termo técnico que a gente utiliza para dizer que recua, mas sem prejuízos, né, em relação a outras situações específicas, mas sempre nessa perspectiva de, outra vez, alinhar nossa base normativa, nossas regulamentações com os fundamentos da reorientação do modelo assistencial. O cuidado em liberdade, serviços de base comunitária, né, articulados com o território e inspirados em todo o legado da reforma psiquiátrica brasileira. A desinstitucionalização, serviços fortes no território, articulados com o contexto, com a dinâmica da comunidade e, fundamentalmente, tendo como eixo condutor aquilo que estava previsto anteriormente como fundamento da rede de atenção psicossocial brasileira. Quando a gente fala um pouco de princípios, né, e de conceitos, portarias e notas técnicas trazem um pouco a síntese de discussões, né, traz aí um corpo de conceitos que as pessoas precisam colocá-las em prática, né? Eu acho que essa nota técnica tem um pouco o objetivo de estar trazendo, né, um facilitador para os territórios que vem já há algum tempo, por conta da antiga portaria, incluindo alguns serviços novos. E aí eu queria citar, né, as equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, as AMENTES, né, as EMAESM, como queiram chamar, e que a nova portaria exclui esses serviços, né, a existência, a possibilidade desses serviços, mas a gente tem aí para vários municípios de pequeno porte, com menos de 15 mil habitantes, que não podem ter, né, pela norma CAPES 1, precisam se organizar regionalmente, mas que passaram a utilizar estratégias, né, ambulatoriais a partir dessas equipes. E agora, nos territórios, a gente tem muitos questionamentos dos profissionais, como é que eles fazem a mudança, a alteração dessas equipes, uma vez que, quando você fala de que repristinar, né, é não prejudicar os serviços que já acontecem, que já estão em andamento, então o financiamento dessas equipes continuaria, mas haveria uma espécie de uma discussão, né, com que formato, que serviços poderiam estar sendo pensados para substituir e que estratégias esses municípios pequenos poderiam estar utilizando para garantir, né, serviços ambulatoriais especializados para pessoas em sofrimento psíquico. Queria que você pudesse comentar um pouco conosco sobre essa mudança e o que você acha que a gente pode estar
trazendo para os profissionais, né, para os municípios, de que maneira que eles podem estar pensando a organização da sua rede, a partir de agora, com essas mudanças, como a gente volta para um outro modelo e a gente não tem mais essa possibilidade dessas equipes. Queria que você pudesse explorar um pouco esse tema, né, pensando também nos territórios com menos de 15 mil habitantes, que eu acho que são pontos importantes e que a gente tem sido bastante questionado a respeito. Muito bem, é um ponto importante, né? É um aspecto importante da portaria 757, mas queria fazer duas observações. A primeira delas é que as equipes EMAESM que existiam, nós temos na nossa base 224 equipes que recebem financiamento do Ministério da Saúde. O compromisso foi que elas continuarão existindo, né? Em paralelo, o que está acontecendo é que o departamento iniciou um processo de pesquisa com a Fiocruz, para que a gente possa entender qual é o modelo, né, qual a caracterização dessas equipes, qual tem sido o cotidiano, qual tem sido o modo de funcionar na prática, né? Então, nesse momento, o que aconteceu foi isso. Elas não deixarão de existir. As que já existem continuarão existindo. A gente está num processo bastante avançado de estudo sobre o modelo, sobre a oferta, sobre o modo de funcionamento dessas equipes, para que, a partir daí, a gente possa entender como reorientar o cotidiano da prática nessas equipes, né? A segunda questão é que essas equipes elas existem não somente em municípios de pequeno porte, né? A gente identificou algumas equipes habilitadas em municípios que já tinham CAPs, inclusive, que é um outro elemento que também está sendo estudado, né? Qual é a relação entre um dispositivo como esse e um serviço especializado que já existia, se há sobreposição, se há convergência das agendas. A gente está buscando um entendimento sobre isso para construir um cenário possível, né, para avançar nessa perspectiva. E uma terceira questão que acho importante, embora não esteja especificamente na portaria 757, é que também, a partir do ano passado, a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde iniciou um processo de construção de uma outra modelagem de equipe, que são as EMULTs, né? Então, a gente tinha EMAESM, tinha EMULT, tinha uma série de coisas, e internamente a gente está buscando entendimento sobre como alcançar as agendas da saúde mental com esse conjunto de possibilidades, esses conjuntos de pontos de atenção, de modo em que não haja vazios, mas que também não haja sobreposição, né? Como ainda estamos em processo de estudo, acho que é tranquilizar as equipes que existem hoje, elas continuarão existindo. A gente está buscando esse entendimento para melhor fazer uma orientação em relação a isso, né? Agora, a política de saúde mental para a atenção primária é um grande desafio, não só para o Brasil, mas, né, para vários países do mundo. A gente vem conversando sobre isso com algumas instituições, como o OPAS, por exemplo, na perspectiva de encontrar, né, uma forma adequada de aproximar, na verdade, de intensificar a aproximação entre saúde mental e atenção primária. Óbvio, passa pelos pontos de atenção, mas vai além disso, né? Tem sido feito também um esforço no sentido de trabalhar com as equipes de saúde da família para que elas possam, de certo modo, também dar conta de parte da demanda do cuidado de saúde mental, sobretudo os transtornos mentais comuns, né, como são popularmente conhecidos. Ou seja, tem uma agenda de interlocução entre saúde mental e atenção primária, passa por algumas equipes, por alguma inovação, mas passa também pelo fortalecimento de ações que já existem e que precisam ganhar um impulso, ganhar um fortalecimento. Não, excelente. A sua resposta, na verdade, abre vários caminhos, várias questões para a gente poder discutir, né? Eu acho que tanto em relação à questão dos CAPs, quanto em relação à questão de álcool e drogas, até porque a portaria também, a gente não teria, existia um serviço, que era o CAPS AD4, 24 horas, enfim, pensado para a questão de álcool e drogas, que a portaria também né, exclui essa possibilidade. A gente precisa pensar em modelos. Eu acho que, nesse sentido, depois eu quero tocar na questão da atenção primária, atenção básica, mas primeiro um pouco do que você fala dos vazios. Eu acho que é importante a gente pensar nos vazios e pensar muito em situações que têm
sido situações importantes e relevantes para a gestão, especialmente em relação ao álcool e drogas. Acho que o país vive, né, uma situação muito... O país, eu não sei se a gente pode dizer que o país vive isso, mas acho que a gente sente a emergência disso em alguns locais, né, relacionados à questão de álcool e drogas, né? E, inclusive, se relacionando tanto ao que é o papel dos CAPs, quanto o papel das SRTs. Sem querer entrar em polêmica em relação às comunidades terapêuticas, né? Porque eu acho que aí entraria numa outra seara que a gente abriria uma conversa também muito longa e importante. Mas eu queria, de repente, que você pudesse trazer para nós a perspectiva do departamento sobre o enfrentamento da questão do álcool e drogas, né? Como é que vocês têm pensado? Como que vocês imaginam que a RAPS hoje é capaz? Que serviços, as SRTs, políticas que podem estar sendo pensadas, né, para a gente enfrentar um problema que é um problema grave, que tem gerado muitas reações, eu acho, da sociedade, muitas vezes pensando que estão fazendo o bem, mas entrando muito no processo de internação compulsória, entrando no processo de um cuidado não em liberdade, sem respeitar os direitos humanos, né? Então, é um tema difícil, árduo, mas seria interessante, já que você fala de vazios, e eu acho que a gente sente um vazio nessa questão, e tem um processo complexo por trás, social, né, que a gente sabe que é difícil enfrentar, mas como que o departamento tem pensado em enfrentar esse grande desafio que eu acho que hoje, especialmente nos grandes centros urbanos, desafia os gestores, os profissionais de saúde? Se me permite a liberdade, eu diria que esse tema, pela densidade dele, pela urgência dele, ele vai demandar de nós um momento, talvez um próximo encontro exclusivamente sobre isso aqui no Estação Saúde, Estação SUS. Acho fundamental essa pergunta, né? A política de álcool e outras drogas é uma política complexa, ela é uma política interministerial. Tá? Existem hoje pelo menos 4 ministérios que têm atuado, que têm, de alguma forma, estabelecido relação com isso. O Departamento de Saúde Mental, álcool e outras drogas, né? Porque é dessa forma como a gente tem nomeado o departamento, tem uma posição bastante franca em relação a isso: cuidado em liberdade, cuidado com base territorial, fortalecimento dos serviços comunitários de saúde mental. O internamento, você citou algumas modalidades, inclusive o internamento compulsório, é o último recurso e jamais poderá ser o primeiro. As melhores respostas que a gente tem, com base em evidências na literatura, são respostas produzidas na comunidade, no território, na perspectiva da promoção à saúde, na perspectiva da prevenção, na perspectiva da redução de danos. Portanto, o território precisa, sim, ser mobilizado. Nós estamos retomando o processo de expansão da rede de serviços especializados. Isso é um passo. Mas não dá para pensar que a gente vai fazer um bom enfrentamento apenas tendo respostas de serviços especializados. É preciso antecipar, sobretudo na perspectiva da promoção à saúde, na perspectiva da redução de danos, fundamentalmente no território, na atenção primária. Além disso, né, pensando na retaguarda, nós temos tentado fazer aí um esforço para expandir outros pontos de atenção, como as unidades de acolhimento, e aí aproveitando a ocasião para fazer um apelo para que a gente possa, de fato, avançar nisso, né? As unidades de acolhimento, traduzindo o que significa isso, são respostas residenciais de caráter transitório para alguém que precisa ter uma saída da comunidade durante um pequeno intervalo de tempo, e aí nós temos esses espaços para evitar outras respostas, como a hospitalização, por exemplo, né? E temos feito a expansão desses serviços, a gente tem feito essa convocação para a expansão desses serviços, implantação dos territórios, inclusive com a recomposição. Anteriormente, você tinha falado sobre o aspecto do financiamento. As unidades de acolhimento receberam uma recomposição de 100% do valor, comparado com o valor que a gente encontrou no início da gestão. Então, tem um movimento que está sendo feito em relação à atenção primária, uma aproximação, um fortalecimento do vínculo, e é bom que se diga que, pelo que a gente tem nos sistemas de informação, tem muita coisa já sendo feita pela atenção primária, né, em termos de volume de procedimentos realizados.
A atenção especializada tem expandido sua rede especializada também com os CAPS-AD, CAPS-AD3, e temos discutido a necessidade de fortalecer os CAPS tipo 1, que também são respostas importantes, né, no território, havendo necessidade de expandir outras respostas, como, por exemplo, as unidades de acolhimento, e sempre pensando nessa perspectiva de que, ainda não havia falado sobre a formação, nós estamos iniciando agora, em 2024, um amplo processo de formação. A ideia é alcançar todos os profissionais de todos os serviços da rede especializada. Um dos eixos da formação vai ser exatamente formação para o cuidado integral em álcool e outras drogas. E, dessa forma, fortalecendo a expansão dos serviços, a recomposição do orçamento dos pontos de atenção que são estratégicos, a retomada do processo de educação permanente para que a gente possa instrumentalizar cada vez mais e melhor o cuidado nos nossos territórios e fazendo várias ações numa parceria, numa relação interministerial, sobretudo com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Houve uma reestruturação agora do Conselho Nacional de Política sobre Drogas e a gente tem participado do Conselho enquanto departamento, assim como interlocução com o Conselho Nacional de Saúde e Ministério dos Direitos Humanos, que tem uma agenda forte em relação a isso, enfim, conjunto dos ministérios que estão aí na órbita, fazendo ao seu modo e cada um à sua vez, uma atuação no campo da política sobre drogas. Excelente. É um tema complexo, né, professor? A gente sabe que isso não é um tema simples para a gestão, mas me deixa muito satisfeito. Eu acho essa perspectiva de ampliar o financiamento do custeio desses serviços, e você fala em abertura de novos serviços. Só para a gente conversar aí com os profissionais, né, que estão nos territórios. O CAPS está aberto? O que você pode estar orientando para que as pessoas consigam, né, se organizar nos territórios e poder implementar novos serviços, como o CAPS 1, como as unidades de acolhimento, enfim, entre outros serviços da RAPS? Acho que seria uma oportunidade também para orientar, né, quem está no território para poder se organizar e, né, estruturar, né, a sua rede de atenção psicossocial. Isso, o CAPS ele voltou a ser regularmente aberto no começo do ano passado, né, durante aí uns 4 anos, ele ficou com inconsistências, ora aberto, pouco tempo de abertura, na maioria dos meses do ano o sistema estava fechado, nós reabrimos, e é uma reabertura contínua. Nós estamos recebendo propostas de novos serviços, o fluxo é sempre o mesmo, o município solicita, tem um processo de avaliação. Ano passado, nós fizemos a habilitação de alguns pontos de atenção. Esse ano já está em processo de avaliação, um conjunto de outras propostas que chegaram, então o CAPS está reaberto para os pontos de atenção que estão disponíveis lá, né? Exceto as EMAESMs, né? Mas os demais pontos de atenção continuam disponíveis lá no sistema. Não, excelente. Agora, existe uma questão que, né, que os territórios, eles muitas vezes as portarias e a burocracia, nossa parte técnica aqui de tecnocratas, assim, a gente organiza sistemas e serviços, mas a prática muitas vezes encontra algumas dificuldades. Então, por exemplo, profissionais, né, médicos ou especialistas em saúde mental ou psiquiatras, enfim, para habilitação de novos serviços. E aí algumas diligências têm parado nessa dificuldade de encontrar os profissionais. Como é que vocês pensam sobre essa dificuldade e assim, o que vocês poderiam estar dando como sugestões e que tipo de soluções seria possível encontrar para questões como essa de falta de profissional, especialmente profissional médico especializado? Essa é uma discussão também importante, ela é estrutural. Antes disso, queria dizer que uma das nossas agendas tem sido discutir com toda a estrutura de formação de profissional, incluindo a medicina, a necessidade de ampliar a oferta de vagas em residências médicas, incluindo a residência em psiquiatria. Esse é um processo. Nós temos nos aproximado, Flávio, de algumas iniciativas que eu diria de inovação para aumentar a quantidade de profissionais com formação em saúde mental. Por que eu estou fazendo essa diferenciação entre profissionais com formação em saúde mental e residentes em medicina? Porque o CAPS tipo 1,
que é hoje mais ou menos 50% dos nossos serviços especializados, eles permitem a possibilidade de ter um médico com formação em saúde mental. Isso já é um passo importante. Mas a gente identificou uma lacuna na formação de médicos para a saúde mental. Algumas experiências inovadoras, Salvador, Rio de Janeiro, já têm trazido, por exemplo, para o ciclo de formação da residência, uma espécie de, eles estão chamando de R3, né, que seria um terceiro ano especificamente para a formação em saúde mental, que daria a possibilidade desse profissional atuar não só na atenção primária, porque qualifica o trabalho dos médicos, né, da saúde da família, mas também a possibilidade de formar profissionais para os serviços tipo o CAPS 1, que não demandam um especialista com residência em psiquiatria. Então, é preciso aumentar a quantidade de profissionais para que a gente possa ter uma situação um pouco mais confortável. Em relação aos demais pontos de atenção, continuamos pensando que há uma necessidade de o Ministério da Saúde induzir nessa perspectiva, né, de articular com o Ministério da Educação o fortalecimento dos cursos que formam residentes em psiquiatria. Isso também tem sido uma iniciativa, né? Em médio prazo, a gente está entendendo que vai aumentar a quantidade de profissionais disponíveis para atuação no SUS. Então, são alguns caminhos possíveis que a gente está pensando, né? Alguns outros pontos de atenção, por exemplo, a própria mudança que aconteceu em relação aos... Você estava falando sobre os CAPs, mas com a revogação da 3588, a gente voltou à condição anterior em que alguns tipos de leitos, né, os serviços hospitalares de atenção para pessoas que usam substâncias psicoativas e transtornos mentais nos hospitais gerais, eles podem ter profissionais médicos com formação em clínica médica e com alguma formação em saúde mental. Anteriormente, a condição era que tinha que ter um psiquiatra, né? Então, a ideia é formar também generalistas, né, produzir uma sensibilidade para o cuidado e, dessa forma, a gente ampliar a nossa capacidade de oferta. Como eu disse no início do programa, esse tema demanda uma conversa mais longa, por isso seguiremos com esse assunto no próximo episódio do Estação SUS. Até lá!